Nassif, muito obrigado pelo convite por estar aqui participando desse fórum. A Embraer é uma empresa que tem do desenvolvimento da tecnologia, vamos dizer assim, pilares da sua sustentação e do seu crescimento. Participar de um debate como esse, em torno do fortalecimento do ensino da profissão de engenharia no Brasil, é absolutamente importante para nós. Muito obrigado pelo convite. O foco aqui dessa apresentação é um programa que nós temos na Embraer, programa de especialização em engenharia. Mas antes de entrar nele, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto que nos levou a esse programa, contando um pouquinho da história da Embraer, bem brevemente. A Embraer nasceu depois de muitos anos de um esforço coordenado em torno do conhecimento e da tecnologia. Depois da Segunda Guerra Mundial, por visão do pessoal da Força Aérea Brasileira, basicamente do governo brasileiro, viu-se que uma indústria aeronáutica teria um grande potencial, uma grande capacidade de alavancar conhecimento, alavancar tecnologia, tem um papel estratégico para o Estado, e ela precisaria começar a partir da formação do conhecimento aeronáutico no Brasil. Então foi criado o ITA, no final da década de 40, junto com o CTA, o Centro de Pesquisas, o Centro Tecnológico de Aeronáutica, lá em São José dos Campos. E essas duas instituições passaram a formar, então, engenheiros aeronáuticos e engajar esses engenheiros em projetos de pesquisa e desenvolvimento lá dentro do CTA. Durante vários anos. Alguns projetos foram desenvolvidos por engenheiros egressos do ITA na década de 50, até que na década de 60, em meados da década de 60, em 65, um grupo também lá do CTA, capitaneado pelo então Major Osiris Silva, viu que seria interessante ou seria muito importante para o país desenvolver um avião regional que pudesse trazer integração nacional, capilaridade ao transporte aéreo, atendimento às pequenas cidades. E esse grupo, então, desenvolveu o primeiro avião que foi industrializado pela Embraer, o Bandeirante. A Embraer, então, ela foi fundada lá em 1969 e se desenvolveu ao longo das décadas de 70 e 80, desenvolvendo seus aviões e começando a fornecer esses aviões para o mercado internacional. Eventualmente, desde a década de 70, o Bandeirante foi certificado nos Estados Unidos. Na década de 80, nós tivemos o Brasília, um avião um pouco maior, de 30 lugares. Aviões militares foram desenvolvidos em paralelo durante esse período. Até que no final da década de 80, início da década de 90, a Embraer se viu diante de uma grande crise. Uma crise que estava ligada, de uma certa forma, a uma crise econômica internacional, a um momento muito difícil pelo qual o Brasil passava, e a Embraer, como uma empresa estatal, se viu muito engessada e com muitas dificuldades de então, dar continuidade ao seu negócio. A Embraer praticamente quebrou, quase quebrou durante o início dos anos 90, até então ela foi privatizada em 1994 e iniciou um novo ciclo de vida, agora sim com uma ênfase empresarial, uma ênfase de negócios e de presença de mercado muito maior já após privatizada. Bom, a Embraer ela encolheu desde o final dos anos 80 até 1997, nós tínhamos 13.400 empregados, encolhemos a 3.200, a empresa encolheu muito. Dali ela iniciou então um novo ciclo de crescimento pós-privatização. No início dos anos 2000, então, nós nos víamos com um produto bastante bem sucedido no mercado, o nosso jato regional 145, e desenvolvendo uma nova família de aviões comerciais, os jatos Embraer 170, 190, em paralelo com outros desenvolvimentos. Dávamos os primeiros passos na aviação executiva, com o desenvolvimento do nosso Legacy, desenvolvíamos versões do 145, versões do Super Tucano, e tínhamos então uma grande demanda por mais engenheiros no início dos anos 2000. Tivemos muita dificuldade de ter um crescimento forte, acelerado na composição do nosso time de engenharia a partir de simplesmente contratações. Bom, nessa época se viu então que poderia ser muito bom, muito saudável para a empresa criar um programa que pudesse formar e
trazer para dentro da Embraer, para dentro da empresa, engenheiros vindos de diversas escolas do país, mas que passassem por um programa de treinamento, de especialização, em que eles já então entrassem jogando, entrassem conhecendo a Embraer, conhecendo as ferramentas de trabalho da empresa e conhecendo o que é a engenharia, a aeronáutica e engenharia associada à fabricação de aviões. Bom, nessa linha então criou-se o nosso programa de especialização de engenharia, que basicamente visa a pegar engenheiros desde recém-formados até 3 anos de formado, engenheiros jovens, passar por um programa de treinamento e então a partir disso eles passam a trabalhar conosco no nosso time de engenharia. Esse programa então ele começou em 2001, de 2001 até agora nós já formamos mais de 1.200 engenheiros por esse programa que já entraram na Embraer a partir disso. É um processo seletivo bastante puxado, né? Nós temos ali em torno de 50 candidatos por vaga, praticamente 3.000 candidatos para 60 vagas, a situação dessa nossa última turma. É uma prova de inglês, tem uma prova técnica, um vestibularzinho para tudo entrar, dinâmicas de grupo, entrevistas, um processo seletivo bastante apurado e que tem sido muito bom, porque nós temos de fato conseguido atrair engenheiros de altíssimo nível de diversas escolas aqui do Brasil. A capacitação, a gente tem então disciplinas acadêmicas, o curso é feito em parceria com o ITA, essa é uma coisa importante, né? Existe um conjunto de matérias que é dado por professores da Embraer, dentro da Embraer, e existe um conjunto de matérias dadas por professores do ITA, e ao término desse curso, então, o aluno ele pode dar continuidade a um programa de mestrado e ter a sua dissertação feita num período após esse curso de introdução à Embraer. O desenvolvimento, o pessoal aprende a desenvolver um avião para todo um ciclo de vida. Um avião é um item que tem uma longevidade muito grande. Um avião que nós estamos começando a desenvolver hoje, ele provavelmente estará saindo do mercado, os últimos estarão sendo sucateados daqui uns 60 ou 70 anos, quer dizer, um ciclo de vida muito longo, o avião fica 30, 40 anos de operação. É um conjunto muito complexo de requisitos, então a questão da multidisciplinaridade é importante na formação desses engenheiros. Novamente eles aprendem a usar as nossas ferramentas de trabalho, muita ênfase na cultura de equipe, de trabalho em equipe. E eles também se formam não só como engenheiros que desenvolvem um avião, mas que têm a visão de como esse avião vai ser utilizado de fato pelos seus operadores e como é que isso se transforma num negócio para a Embraer. Eles, ao longo do curso, eles preparam um plano de negócio no exercício final que eles têm dentro desse programa. Basicamente, esse programa é composto de 3 fases, uma fase inicial, fundamental, são 5 meses, disciplinas fundamentais básicas são aplicáveis a todos os alunos. Depois ele tem uma fase de especialização, onde, por exemplo, engenheiros eletrônicos vão focar em algumas matérias, engenheiros mecânicos vão focar em outras matérias. Basicamente as especialidades são aeronáutica, estruturas, parte de hidromecânica, eletroeletrônica, manufatura, software, manutenção, de novo olhando o ciclo de vida inteiro do produto. E ao final, eles têm, durante um ciclo de 4 meses, eles fazem um projeto de um avião. Um pouquinho mais de detalhes, né? A gente tem as disciplinas em azul ali oferecidas pela própria Embraer, pelos seus instrutores internos, e as disciplinas em laranja oferecidas pelo ITA. Então é um curso muito fortemente calcado nessa parceria com o ITA. Ao final do curso, então, eles realizaram durante 4 meses em grupos projetos completos de um avião. Ou seja, desde a análise de mercado para esse avião, potencial de penetração, de captura de mercado, até o projeto em si do avião, em que as fases todas de concepção e de estudos preliminares são conduzidas de uma forma abreviada durante esse período. Eles de fato projetam o avião do ponto de vista de desempenho, de aerodinâmica, eles otimizam o avião com relação a peso, eles desenvolvem todas as arquiteturas de sistema, eles desenvolvem como esses sistemas se integram dentro do avião,
os modelos de manufatura, os modelos de materiais que serão usados nesse avião e montam um plano de negócio. Trabalham também com relação ao ciclo de vida, como é que esse produto será mantido, qual será o custo de manutenção, os intervalos ao longo da vida, quer dizer, um programa completo nesse intervalo que é bastante curto, mas que é absolutamente impressionante o resultado que essa moçada consegue trazer, trabalhando juntos a partir de um programa desse tipo e trazendo, vamos dizer assim, todo um potencial, vamos dizer assim, de trabalho dentro da empresa nos anos seguintes a partir desse curso. Depois eles têm um tempo, até 21 meses, para completar então a sua dissertação de mestrado lá no ITA em engenharia aeronáutica. Então basicamente é esse o programa. Vou dar uns exemplos aqui, mostrar umas figuras nos aviões que a turma projetou, eu acho que vale a pena, né? São dados desafios a eles, por exemplo, desafio em um certo segmento de um jato executivo. Então esse é um dos projetos que eles fizeram. Por exemplo, um modelo aqui de um avião de muita flexibilidade de conversão de carga para passageiros. Então é dado o desafio e eles projetam um avião para isso. Um veículo aéreo não tripulado, um VANT, né, o UAV. Jatos executivos supersônicos. Aviões de ataque leve, a Embraer continua e está cada vez mais forte, focando em defesa e segurança. Aviões de reconhecimento e vigilância, ou seja, projetos muito complexos que são desenvolvidos por essa turma de recém-formados, de jovens engenheiros, na conclusão desse programa. É um programa que nós vemos como muito bem sucedido ao longo desses últimos 10 anos. É um programa perene da Embraer, mesmo que a Embraer não tenha necessidade de contratar engenheiros, nós vamos manter esse programa vivo. Ele é uma forma espetacular de renovar e de trazer engenheiros de altíssima qualidade para dentro da empresa. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre outros temas. Esse aqui foi só, vamos dizer assim, uma visão geral do que é este programa.